Olá, Vinícius Égio, seu terapeuta online. E hoje mais um podcast, espero que você esteja bem. E vamos juntos, mais uma vez. E hoje vai ser um podcast um pouco diferente. Por quê? Geralmente a gente bate um papo aqui, né? Eu trago alguns problemas que alguns clientes comentam em comum e eu acabo trazendo aqui para sanar dúvida de outras pessoas. Lembrando que se você conhece alguém que entenda, que saiba que precise de um áudio logo pela manhã, falando de terapia, hipnose, motivação, compartilhe esse áudio, envie para aquele amigo, para sua amiga. Me ajuda muito, eu tenho certeza que você estará ajudando alguém. A ideia é alcançar o número maior de pessoas a cada dia que passa, porque assim eu me torno uma pessoa melhor. Eu firmo esse compromisso de estar aqui conversando com vocês todos os dias. Isso me faz muito bem, isso é terapêutico para mim também, não é verdade? E hoje, como eu disse, vou fazer algo diferente. E lembrando que se você quer me ver gravando esse podcast aqui ao vivo, é só entrar lá na twitch.com/vinicius_egia e você pode me acompanhar todos os dias falando um pouquinho de terapia, abordando os assuntos em gerais, né? Falando das mudanças, de tudo que está acontecendo no nosso mundo, né? De ansiedade principalmente. Então, se você quer me ver ao vivo, é só ir lá na Twitch. Quero mandar um abraço pra Brenda. Mais uma vez, né? Ela sempre ganha salve aqui no podcast. Hoje vai ser um pouco diferente. E também quero mandar um abraço para o meu amigo Thiago Tafarel, que está nos seguindo hoje. A partir de hoje ele vai virar aquele seguidor fiel mesmo, que vai estar todos os dias aqui na live, eu tenho certeza. Bem, chega de apresentações, chega de falar. Guarde esse áudio para sua noite de sono hoje. Se você está tendo dias difíceis, se não está fácil dormir, se está complicado, você está dando o seu jeito, né? Talvez você tome medicamentos, talvez você até coloque uma música semelhante a essa que está aqui no fundo, mas você só está tentando todos os dias. Que tal aprender a exercitar sua mente para que esse sono aconteça e não que ele venha, né? Porque já pensou, talvez você só esteja estimulando, mas ele acontece, obviamente, mas você não está aprendendo como fazê-lo. Por quê? Porque a gente não aprende a dormir, simplesmente a gente dorme, é uma necessidade fisiológica. Mas quando algo interfere emocionalmente em nossa vida, em nossas vidas, nós temos que alterar isso, né? Ajustar isso. E com a hipnose, nós conseguimos. E é muito mais simples do que você imagina. A sua mente racional, né, o seu consciente, ele vai bloquear algumas coisas, né? Porque quando você se deita, que é aquele momento de relaxar o seu consciente, porque quando você relaxa o seu consciente, você não precisa mais ficar tomando decisões, né? Será que eu vou por esse caminho ou não? Será que eu entrego esse e-mail assim ou assim? Será que eu vou nessa reunião e falo isso ou não? Será que eu coloco um ponto final no relacionamento? Será que não? Então, quando você se deita, o seu consciente não precisa ficar tomando decisões. Porém, tudo aquilo que não foi decidido durante o dia, ou até mesmo o que foi decidido com insegurança, fica vagando no seu subconsciente. E é aí que a insônia vem. É lógico, eu estou falando da parte emocional, tá? Você pode ter insônia por outros motivos, mas garanto para vocês que na maioria dos casos o fundo emocional está muito presente. E aí a sua mente vai querer o quê? Pensar. E ela vai ficar num ciclo. E sempre que você não põe um ponto final num pensamento, gera ansiedade. Por exemplo, eu preciso te falar algo, mas agora não dá, depois eu te falo. Aí a sua mente, o que será que precisa me falar? Mas o que será que é depois? Será que eu fiz algo de errado? Mas será que? E não põe o ponto final. E essa lacuna,
vago na nossa mente não existe. Nosso pensamento, ele tem que concluir o pensamento, né, para colocar um ponto final naquilo. Então, falando desse jeito, vocês conseguem perceber que é possível treinar a nossa mente? A gente só tem que tentar. 1, 2, talvez 3 vezes, talvez uma semana, fazendo exercícios para ter uma vida mais em paz, tranquila e até mesmo um sono melhor. Mas são escolhas, lembre-se. Eu canso de falar isso e eu sei que eu falo muito isso. Agora são escolhas. Então escolha. Se você achar melhor não, tudo bem. Esse áudio ficará gravado. Eu não vou parar, eu vou continuar fazendo outros áudios. Aí quando você decidir, você vai poder ouvir. Mas talvez aí não seja mais escolha. Você vai tentar e vai ser um pouco mais difícil. E eu não estou te ameaçando, só estou dizendo que acontece com frequência. Bem, vamos lá então. Eu espero que você agora, a partir desse momento, já esteja na hora de você dormir. Então que você encontre uma posição confortável. Esteja num lugar que nada vai te atrapalhar, nem o celular. Ninguém vai te chamar. Que não tenha nada no fogo, né? Que você não tenha deixado nada ligado que possa dar algum problema. Esse é um momento como se você fosse realmente dormir agora. Você não vai levantar mais. Só amanhã. Pela manhã, muito bem disposto. Respire fundo. Normalmente, do seu jeito. Enchendo o ar e soltando pela boca lentamente. Mais uma vez. Muito bem. Talvez você já tenha até fechado os olhos. Se não, feche-os agora. Respirando fundo novamente a cada respiração. Perceba em que posição estão seus pés, suas pernas, os braços, as mãos. Perceba agora se os dedos se tocam. Perceba se a palma da mão está tocando o local que você está deitado ou está tocando o seu corpo. Consegue perceber a sua respiração agora? Lembre-se que a cada instante que passa, você relaxa ainda mais. E quanto mais você relaxa, melhor você se sente. Porque toda vez que você inspira fundo, fecha os olhos e se deita nesse local que você escolheu, a sua mente começa a desligar de tudo aquilo que não te faz bem. É por isso que eu gostaria que agora você imaginasse uma forma geométrica bem na sua frente. E dentro dela, tudo aquilo que aconteceu no seu dia de ruim, estresse, alguma palavra, alguma ação sua ou de alguém, algo que não foi tão pesado como algo que pudesse traumatizá-lo, mas algo que você não gostaria de carregar para o outro dia. Qualquer mágoa, rancor, qualquer coisa, por menor que seja. E agora eu gostaria que você imaginasse uma cor que represente algo não tão bom assim. Sem pressa, no seu tempo. Em algum momento isso irá acontecer. Imaginar uma forma geométrica do tamanho que você quiser e dentro dela cheio de problemas. E ela tem uma cor que representa esses problemas. Agora que esse pensamento se formou, coloca mais cor nele. Deixa ele mais vivo, mais presente. É como se ele fosse se aproximando de você, para você entender o tamanho disso, o como isso é um problema de verdade, o quanto isso não é bom, não é legal. E não tem nem o porquê carregar isso. Perceba o quanto isso te faz mal. Essa preocupação te faz mal. Depois de tudo que você já passou e tudo que você viveu, isso que aconteceu hoje um pouco mais cedo, tem o direito de estragar o seu sono, a sua vida e acumular para o resto da semana? Por mais que você dê muito valor para isso, por mais que alguém que você confiasse muito
fez algo pra você que você não acredita que aquela pessoa teve a capacidade disso. Mas independente do que tenha acontecido, independente do que está pra acontecer, nesse momento, eu vou te ajudar a esvaziar isso. É por isso que vai inspirar fundo agora. Isso. Solta o ar. A próxima vez que inspirar fundo, vai segurar por 5 segundos. 5 segundos e eu vou ajudar você a contar. Inspirando fundo. 1, 2, 3, 4, 5. Quando solta, é como se aquela forma geométrica fosse ficando cada vez mais distante, fosse diminuindo. Ela fosse perdendo aquela cor. Aquela cor que era ruim começa a ficar opaca, ou talvez ela vai mudando para uma cor mais leve. Inspira fundo de novo, e quando segurar agora mais 5 segundos, quando soltar o ar, é como se aquela força que te faz ficar mal fosse aliviando ainda mais, porque é você que está controlando sua mente agora. 1, 2, isso, 3, 4, soltando uma vez só. 5, para bem longe. Nada e nem ninguém tem o direito de fazer mal. Nada e nem ninguém tem o direito de estragar o seu dia, a sua vida, te fazer adoecer, nem mesmo um pensamento de algo que pareça muito grave, mas se está acontecendo com outra pessoa, não permita que aquilo te faça mal. Por mais difícil que pareça, você começa a entender que quanto mais você olha para dentro, mais você entende o que está lá fora. Perceba suas emoções agora. Não tenha medo de senti-las. Você está se acostumando a olhar para dentro e relaxando cada vez mais, se permitindo controlar a sua mente a cada dia que passa. Logo, os pensamentos ruins, eles começam a se desfazer, perder a cor, fica cada vez mais distante, mais distante. E é como se aquela sensação dos olhos fechados, os olhos ficassem bem pesados agora. É como se aqueles olhos não quisessem mais abrir, porque é tão relaxante mantê-los completamente fechados. É como se os músculos daqueles olhos estivessem completamente desligados e relaxados. Perceba, os olhos completamente relaxados. E é como se do pescoço para baixo todo o corpo ficasse tão solto, pesado, mas é um peso de relaxamento. É como se tentasse levantar uma das mãos e ele estivesse tão pesado, quase dormente. E nesse momento você só pensa: eu me sinto muito bem e relaxado. Cada instante que passa eu me desligo ainda mais. E é muito bom estar assim. Ah, e aqueles olhos já se desligaram completamente. Tente apenas uma única vez. Tente apenas uma única vez abrir aqueles olhos. Irá perceber que eles pesam ainda mais e eles não se abrem. Mas não se preocupe, você está no controle. E esse relaxamento dos olhos começa a passar por todo o corpo, até os pés. A partir desse momento, você irá deixar de ouvir minha voz. Mas o que ecoa nos seus pensamentos agora é simplesmente: eu durmo muito bem, eu me sinto muito bem, e amanhã estarei muito disposto, muito disposta para acordar cedo e fazer as minhas coisas. E lembre-se que ser forte não é carregar tudo, não é carregar o peso e aguentar, e sim saber como esvaziá-lo, como enfrentar as suas emoções e resolvê-las, e não simplesmente acumulá-las. Tenha uma boa noite, um bom sono, aquele sono profundo, relaxante. E
percebe que vai desligando, relaxando cada vez mais.
No, I love you. I love you so much. So I'm not very far behind. And I love you. Like no, only like 0.001% behind in love. Yeah.